Vamos dar bom dia também para Tati Mandelli, está aqui na bancada. Tati, bom dia, tudo bem? Bom dia, Timóteo, Vanessa, a você que está nos ouvindo aí na Ouro Negro FM e a todos os ouvintes da Brado no aplicativo e no YouTube e no Rumble. É isso aí, certíssimo. Tati Mandelli aqui com a gente, Vanessa Moreira e você, meu querido ouvinte. Daqui a pouco nós, como a Vanessa já falou, entraremos ao vivo com o nosso comentarista de política internacional, o Lucas Ribeiro, para falar do que aconteceu no Equador, para esclarecer algumas dúvidas sobre quem era o Fernando Villavicencio. Certo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aliás, vamos começar agora, 8h04. Hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto. Candidato à presidência do Equador é morto a tiros. Fernando Villavicencio estava em quinto lugar nas pesquisas. Ele foi atingido por 3 disparos na cabeça ao sair de um comício na capital Quito. Eu acho que a guerra ao narcotráfico e essas pessoas que são mais imbatíveis nessa guerra acabam que andam assustando mais o narcotráfico do que antes. Afinal de contas, o cara em El Salvador conseguiu. E aí isso vai inspirando os países ali no entorno a buscarem uma solução semelhante. E aí, para não deixar que isso aconteça, qualquer pessoa que se desponte aí nesse discurso vai acabar sendo alvejado de alguma forma. A gente vê que isso está agora uma regra, né? É a nova regra aí da esquerda, porque a gente tem, por exemplo, o presidente Trump está investigado e tem 3 pedidos de prisão. O Bolsonaro, além da facada, está inelegível. Idem para Maria Corina, principal pessoa que podia fazer frente ao Maduro, também está inelegível. Lá na Bolívia, a antiga presidente, a Janine, está na cadeia, sendo estuprada, torturada todo santo dia. A Cristina Chamorro, que é uma jornalista também imbatível nessa coisa, está na prisão na Argentina. Eu nem sabia. É a loira aquela, né, Timóteo? Exato. E o Fernando agora, Villavicencio, foi assassinado. Isso não é coincidência, isso é plano de poder. É o plano de poder do narcotráfico em cima da América Latina, que usa como braço político uma coisa chamada Foro de São Paulo. Esta é a realidade. E nós temos agora, nesse momento, uma outra peça política importante aí, que é justamente o Carvalhal preso nos Estados Unidos. Então, a gente tem ele, que foi o braço direito do Chaves, que comandou o narcotráfico, para dizer lá nos Estados Unidos como é que funcionava essa rede aí que envolvia também o Rafael Correa, antigo presidente do Equador e amigo de primeira hora do Lula. E ele festeja, né, a morte dessa vítima, ele festeja a morte, o Correa. Tem vídeo dele festejando e manifestação, inclusive, no próprio Twitter. É realmente assustador por isso. De quem né? você fala? Festejando a morte de quem? A morte dele. Já festejando? O Sim. Rafael Correa tá falando isso? isso? Isso. Agora, pela ideologia, os mortos são... né? A gente festeja os mortos, os que caíram. Aqui no Brasil é igual, só que no Brasil ainda não mata, só bota na cadeia. Mas é igual. Que absurdo, gente. Você tem essa postagem aí? O Rafael Correa já tá festejando a morte do Fernando? Sim. Como se fosse algo... Que absurdo. Ouça... A ser festejado, né? Nos Absurdo. livramos de um genocídio, né? Tipo... Quero saber se a imprensa brasileira vai falar sobre isso. Olha, tem... Para um pouquinho. Que imprensa? Que imprensa? Não, só um pouquinho. Esclarece aí que imprensa. Eu achei também muito, muito emblemática aquela fala dele, onde ele vai ligando o assassinato do filho do Petro ao próprio Rafael Correa, né, dizendo que tudo faz parte disso que ele chama de América Latina do narcotráfico do século XXI. Então, ele faz uma diferenciação, talvez, do que foi antigamente ou antes, na fundação do Foro de São Paulo, lá no século XX, e o que hoje representa isso do ponto de vista do narcotráfico e de tudo isso. E aí não é difícil, né, a gente usar um pouco da inteligência e ligar vários pontos. A gente tem aí a nossa CPI das ONGs já ligando o narcotráfico a toda essa coisa que funciona ali na selva amazônica, que chega a dominar 14% do nosso território brasileiro ali, na fronteira com esses países todos. A gente viu o movimento que acontece em El Salvador no sentido de limpar o narcotráfico daquele país e a quantidade de críticas da imprensa internacional. Né? Interessante
Aí tem uma passada de pano Exato. grande por uma pessoa que acabou de ser assassinada, dizendo, não, mas ele não era importante, ele estava em 5º lugar. Como não era importante? Ele foi o jornalista que denunciou o esquema de corrupção que colocou o Rafael Correia com mandato de prisão, que obrigou ele a fugir do país em 2017. Foi esse cara. Então, ele não é um cara qualquer, nenhuma pessoinha que está em 5º lugar. Ele é uma queima de arquivo, ele é uma vingança, ele é uma pessoa que não podia crescer, segundo o Foro de São Paulo. E aí, essa imprensa, que eu perguntei para o Timóteo, que imprensa, passa pano para esse assassinato, de uma certa forma, diz, não era importante, não foi político, não tem nada a ver com narcotráfico. E, ao mesmo tempo, como eu falei, o mundo está observando lá o Carvalhal fazendo a conexão entre as ONGs e o narcotráfico, entre a América Latina, entre o financiamento de campanhas, que é isso que caiu o filho do Petro, e o narcotráfico, é disso que fala a delação do Carvalhal. Então, assim, está tudo aí explícito. E esta imprensa, essa mídia, consórcio de mídia, faz conta uma mentira e vende uma ideia de que esse Foro de São Paulo ou não existe, ou se existir, não tem nada a ver com o narcotráfico. Ou seja, toma você por idiota. Esse fel vingativo que essa galera da esquerda tem contra a oposição não é diferente lá do que é diferente aqui, ou nos Estados Unidos, em todo lugar é igual. Eu arrumo uma pessoa para ir jogar nessa pessoa toda a minha raiva, todo o meu sentimento de vingança, e digo isso de peito aberto, achando que estou sendo bem compreendido pelas minhas bases. Quer dizer, faz parte da inversão de valores total e completa. Alguém dizer uma coisa dessas e depois o cara morrer. Se alguém tem dúvida, não sei como pode ter dúvida, né? É lógico que uma coisa está conectada com a outra. Porque quando tiram o Rafael Ortega num caso de corrupção, não foi muito diferente lá do que foi aqui. Sim. Evidentemente, isso destruiu não só aquela fonte de renda, mas várias outras aí dentro da política do Equador, provavelmente. E tal como aqui, a esquerda se mobiliza, cria narrativa e vai andando. Eu espero que isso que aconteceu, esses 3 tiros na cabeça desse jornalista, tenham servido como um tiro no pé da eleição dessa mulher no Equador. É só isso que eu espero. Que, por causa disso, ela não seja eleita e as outras forças se unam contra ela. Papel. Vamos falar com ele. Brado Entrevista. Bora lá. Brado Entrevista. Falar sobre esse assunto com nosso querido jornalista do Jornal Brasil Sem Medo também, que ajuda na Brado às vezes, o Lucas Ribeiro. Lucas, bom dia, tudo bem? Eu queria traçar um paralelo, assim, parece que coisas têm se repetido na América Latina, né? Você tem um governador mais de centro-direita, você teve na Argentina o Macri, teve na própria Colômbia, teve no Equador agora o Lasso, e aí depois tivemos no Brasil o Bolsonaro, apesar do Bolsonaro ter uma característica um pouco diferente, e a esquerda voltando, né? Sempre com força no momento seguinte, né? A gente viu isso acontecer, né? Hoje a América Latina é praticamente toda pintada de vermelho, quer dizer, está toda sob o domínio do Foro de São Paulo e a gente sabe do narcotráfico. Qual a chance que você vê da América Latina virar esse jogo, né? Será que a Argentina vira esse jogo agora? A gente viu o jogo estar virando de alguma forma, virou no Uruguai, virou no Paraguai, virou em El Salvador, são países menores. Mas você vê alguma chance da América Latina, aí, na tua análise, sair desse buraco vermelho infeliz que se enfiou? Tati, eu acho assim, isso que você vê do modo mais macro, mais geral, é correto, né? Você vê que as forças de esquerda na América Latina são organizadas, algumas mais, outras menos. Né? Mas eu acho que a realidade institucional, né, e política de cada país tem suas peculiaridades. Por exemplo, na Colômbia, entrou um presidente de extrema esquerda. Gustavo Petro é de extrema esquerda. Ele foi guerrilheiro, né? E na verdade, saiu da prefeitura por corrupção. Né? Ele foi assessor de economia de Hugo Chávez. Né? Então, é um cara de extrema esquerda. Só que, por exemplo, Gustavo Petro está tendo muita dificuldade de governar. Ele já perdeu o arco de alianças dele, entendeu? Agora, o filho dele, né? Foi preso, liberaram assim, está em prisão provisória, mas acho que ele vai delatar, ele vai falar, ele está doido para falar. Ele deu uma entrevista agora para a revista Semana, sabe, Tati? É como se fosse, imagine,
o filho de Lula, preso por narcotráfico, vai lá e dá uma entrevista para Ana Palarrenca. Entendeu? É tipo isso, entendeu? Aconteceu agora nessa semana lá na Colômbia. Então, assim, a Colômbia eu acho que tem umas instituições um pouco mais sólidas para lidar com isso, né? A Argentina, eu acho que a estruturação da direita talvez seja um pouco mais fragilizada, mas também é da esquerda também. E lá na Argentina, por exemplo, não tem esse domínio do poder judiciário que tem no Brasil, por exemplo, né? Mas acho que a direita no Brasil está mais avançada que na Argentina, só que na Argentina eles não têm esse aparelhamento do poder judicial. Então, cada um tem sua peculiaridade, né? Lá no Chile, por exemplo, eu vejo também o Cash, né, como uma possibilidade de ganhar, sim, na próxima eleição, entendeu? É o partido, acho que mais organizado da direita, que eu acho, da América Latina, é o partido dele, do Chile, né, o partido de Cash. Então, tem total chance de ganhar, de reverter na próxima, entendeu? Agora, sim, tem peculiaridades, né? No Peru é uma coisa meio bagunçada, né? Mas você veja que é um partido que o Congresso é muito decisivo, o Congresso derruba presidentes lá, né? E o Peru também, eu acho que vem caiu, né? Tá com essa Dina provisoriamente, mas assim, eu acho que o próximo presidente do Peru vai ser alguém numa linha de direita mesmo, numa linha de Trump e tal, né, de Bolsonaro. Mas enfim, cada situação é uma situação. Olha, gente, tá aí a notícia. Eu acho que o Milei não tem essa chance toda. Eu tô achando que aquela mulher é capaz de passar por todo mundo aí. Qual? Lá do Equador? Não, na Argentina, porque o partido do Macri tem, como ele falou, 2 candidatos. Um é esse Larreta e outro é essa moça, que ele falou. Essa moça, sim, concordo contigo. Ela já está na frente dele nas primárias, né? Que é mais ou menos isso. E aí, provavelmente, se ela ganha, todos os votos do Larreta vão para ele, ela soma dela com o Larreta, mas tiram os votos do Milei. Eu acho que o Milei não é assim tão ponta firme para ganhar, porque tem essa mulher aí correndo por fora. Vamos ver. Agora, cá para nós, né? Só eu que tenho essa impressão. Quando você tem um tema polêmico como esse, né? Tipo, a venda de órgãos, é um negócio meio polêmico. Você vai ficar calado, você não acha? Eu também acho. Para que o cara vai defender uma bandeira? E outra, ele é muito radical, não, Tati. E é uma bandeira cá para nós, assim, eu não sei o que ele pretende, se pegar essas pessoas que às vezes falecem e não tem toda essa boa vontade de entregar os órgãos, talvez eu fazer um recurso. Eu acho que deve ser em vida, mas... Tati. Aquela questão de, tipo, eu ter o direito de vender o meu próprio rim, ou eu vender um pedaço do meu fígado. Deve ser sobre isso. Olha, eu acho que essa mulher vai ganhar a eleição maneira, lá na Argentina. É polêmico, você entende? Muito, é deixar uma, sei lá, bunda de fora, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul. É tipo uma coisa desnecessária, tá entendendo? Eu concordo contigo. Em menos de 2 meses da aposentadoria de Weber, ministros elegem Barroso como presidente do STF. Chega a dar até um frio na barriga, né? E o pior de tudo é ainda ver eles dando risada na nossa cara. Né? Na sequência a gente já fala. Que foi pior que isso, né? Porque é um soco na cara de todo brasileiro ter agora... Primeiro que não é um juiz, é um ministro, porque ele é um advogado, nunca fez concurso para juiz. Hoje é ministro, é presidente da Suprema Corte do Brasil, talvez um dos órgãos mais mal vistos pela nossa democracia. Com tanto desejo de defender o Estado democrático de direito, prende opositores, prende jornalistas, prende cidadãos comuns e vai para a arbitrariedade em todos os aspectos. Mas qual é o problema, não é mesmo? Porque, afinal de contas, a eleição não se ganha, se toma, né? E se você perdeu mané, e já derrotamos o bolsonarismo, e essas falas aí da pessoa que foi a responsável por nós não termos nenhuma forma de auditar o nosso voto, porque ele foi o responsável por enterrar o voto impresso na última legislatura. Ele foi para dentro da Câmara dos Deputados para fazer politicagem para acabar com a lei do voto impresso. Então, essa pessoa aí que derrubou o voto impresso, é justamente a pessoa agora que é presidente do Supremo Tribunal Federal, alguém que até 2 semanas atrás tinha pedido de impeachment sendo assinado dentro do Congresso. Um Congresso disfuncional numa Constituição disfuncional, porque o nosso sistema de pesos e contrapesos colocou uma coisa chamada foro privilegiado que ninguém derruba e que joga todos os políticos no colo do STF, portanto, um poder
preso ao outro e o povo sem poder nenhum. É isso que nós temos aí. Para mudar essa situação, nós vamos ter que mexer mais profundamente no sistema político, no sistema judiciário e, provavelmente, na nossa própria Constituição. Lula quer a governança global para proteger a Amazônia. Agora sim, esse negócio que o Van Kleber falou aí, sabe, Timóteo? A OTAN quer fazer uma área independente na Amazônia. A minha pergunta é, outra? Outra? Porque já tem uma, né? Está em domínio das ONGs e do narcotráfico. Inclui a Bolívia, a Venezuela, inclui o Brasil, inclui um pedaço. Nós já temos ali 14%, pelo menos, do território brasileiro já na mão dessas milícias. E o povo miserável, ribeirinho miserável, vivendo miseravelmente na Amazônia. E querem fazer uma coisa para proteger os ricos lá do outro lado do mundo, é isso. É mais ou menos isso. Então, eles começam a mandar aqui, porque destruíram a floresta deles, então eles vão compensar a gente. Essa conta da compensação é lenda, né? É lenda, porque até hoje nunca chegou aqui essa conta. O que a gente vê são milhares de ONGs explorando os índios, a Amazônia, tudo, e o narcotráfico usando aquilo como território próprio. Já tem exército, já tem legislativo, já tem tudo. Agora é só uma questão de dizer, agora temos uma OTAN do meio ambiente, então vamos poder ter esse exército que é composto basicamente pelo narcotráfico. E quem propõe isso, o Gustavo Petro, cujo filho recebeu dinheiro do narcotráfico. Quer dizer, não é uma viagem minha, é uma verdade, É parece. realidade. E a imprensa não fala nada? Que imprensa, Tati? Que imprensa, Timóteo? Olha, tem uma jornalista amiga minha que chama de mérdia. E a mérdia... que é a mídia. Vou começar a usar, é a mérdia. É a mérdia. Tá na mérdia. Vamos lá, na gente. média, saiu na média. Vamos lá, o governo apela ao Centrão para controlar CPI do MST. Olha a bomba aí. Eu acho que desde que começaram as 3 CPIs, a CPI do 8 de janeiro, a CPI do MST e a CPI das ONGs, nós aqui que comentamos a política não tínhamos realmente muitas esperanças que isso fosse andar por conta dessa própria movimentação do governo, porque, afinal de contas, é um exposed muito grande. A gente tem visto barbaridades nessas CPIs, né? Barbaridades de injustiça, prisões arbitrárias, mentiras, narrativas e verdades muito inconvenientes vindo à tona. E essa CPI do MST, casualmente, o capitão Alden pode referendar isso que eu vou falar agora, porque ele vai entrar na sequência, ela atingiu em cheio aqui o núcleo baiano desse problema. E o núcleo baiano desse problema, porque vocês sabem que a Bahia foi a campeã das invasões de terra no início desse governo Lula, tem a conivência, além do governo do Estado, de deputados aí importantes da base do governo aqui na Bahia. Então, essa CPI, além de desnudar, né, verdadeiras atrocidades humanas, né, como estupros, tráfico de criança, tráfico de arma em assentamentos e várias outras coisas, doutrinação absurda e tudo isso, acabou mostrando a face negra, sanguinária, de um governo que apoia um movimento terrorista como é o MST. Então, o governo mostrou a sua cara e os isentões, mais que todos, mostraram que ali não lutam por ideais, que ali não lutam pela verdade, que ali não lutam pelas pessoas que representam, que ali lutam por cargos, emendas e outras barbaridades que esse governo faz para dominar o legislativo. E eu abro aspas aqui para um partido que é uma decepção para todo conservador, que é o Partido Republicanos, com a péssima e horrorosa manifestação que fez. E eu queria, se a Vanessa puder botar o depoimento dessa moça que fala aí atrocidades, que, por favor, os deputados do Partido Republicano, especialmente o seu presidente, olhe isso e me diga se isso é cristão, por favor. Eles fizeram tanta covardia, mas tanta covardia. Uma senhora lá, Dona Maria, que estava junto comigo, que está o nome deles aqui no processo também, que estava junto com a gente. Tá. Eles enrolaram ela no colchão. Misericórdia. Para botar fogo. Meu Deus do céu. E aí, o que aconteceu? O sogro dela pediu eles, implorou eles e falou, não coloca não, não faz isso não. Ela tem um filho deficiente.
Aí eles soltaram ela. Aí pegaram as coisas dela também e levaram para a margem da BR, lá da rodovia, da GO. E essa é a minha história, doutor. Essa é a minha história. É muito triste, eu tenho tanto, sei lá, aqui na minha cabeça, eu não sei como, que anda. Quando eu vejo falar MST, eu fico triste, decepcionada, porque eu não sabia, eu queria uma terra para me trabalhar. É isso, né? Rapaz, É disso que se trata. Terrorismo em alto grau, defendido pela alta cúpula dos partidos de centro desse país. Um vexame. Todos deviam ter vergonha de deitar a cabeça no travesseiro. A perseguição é sem fim. Você é massa de manobra, você cala a boca. Você senta aí, você deita no colchão, vou jogar fogo. Isso chama-se terrorismo. Né? Eu espero que ninguém aí que esteja nos ouvindo ache que isso não é terrorismo, porque isso é terrorismo puro. Nada pode ser mais terrorista que isso. Né? Obrigar as pessoas a terem uma posição, usar as pessoas de bucha de canhão, usar as pessoas de massa de manobra, e tudo isso acontecendo aqui, né? No quintal da nossa casa, ou no quintal da Bahia. Que vergonha, hein, Valmir Assunção? Que vergonha. Eu acho que... Eu não vou assim, resumir para vocês que eu acho que não vai tudo acabar em pizza. Lógico que a gente acha que qualquer CPMI acaba em pizza nesse país, e não é de hoje, tem 30 anos que isso acontece assim. Mas o importante disso é que as pessoas fiquem sabendo para não serem acusadas de fake news, nem nós, nem ninguém, porque o que a gente está recortando aqui, como recortamos semana passada na denúncia das ONGs, são trechos de uma CPI dentro da Câmara dos Deputados. Então, é isso que o mínimo que o poder do povo tem que demonstrar para o povo. O que as pessoas estão experimentando nesses acampamentos. Que, como disse o governador do estado de Goiás, não tem CNPJ e também não tem CPF. Ou seja, não existe juridicamente no nosso Brasil. E defendido por uma esquerda que quer apavorar o campo, acabar com o agronegócio, que se diz protetora da Amazônia, mas que escraviza índio. Enfim, é isso que está sendo exposto aí para o nosso Brasil enxergar e ver, teve sinal aberto da Câmara dos Deputados, porque da mídia, infelizmente, essas pessoas aí não têm apelo nenhum para a galera woke. A galera woke só gosta mesmo de outros assuntos. Esses assuntos que é onde aperta e onde faz realmente a transformação da sociedade, isso não interessa mais. Né? Interessa manter narrativas, mesmo que sejam absurdas. Então, ainda bem que tem essas CPIs, e que pena, que vergonha, né? Que vergonha esses partidos aí apoiarem o governo para não exporem essa nojeira. Então, jogaram para baixo do tapete todo o terrorismo, toda a miséria em cima dessas pessoas. Durmam agora com a Bíblia na mão. Tem umas notícias hoje aí da área econômica, que antes de terminar o programa é importante que a gente diga que, apesar de todo o problema da Janja, o governo Lula acabou com a isenção de $50 para compra no exterior, viu? Vocês que compravam na Shop, na Shein. Imperdível. A Janja falou que não ia perder, que ia perder, enfim, abafaram o caso, e hoje eles declararam que você vai pagar imposto para compras inferiores a R$50. Parar de comprar, então. Lamentável. E também já está faltando diesel em Minas Gerais. A crise da Petrobras, que, como vocês sabem, tem feito uma política de preço meio irreal, acabou comprometendo o abastecimento, e hoje as transportadoras estão confirmando que já há falta de diesel em Minas Gerais. Isso só para terminar a nossa semana maravilhosa. Nós tivemos o presidente Lula dizendo que perdeu o dedo numa mordida de caranguejo. Vocês viram isso? Eu não vi. Ele disse que ele era marisqueiro, que inclusive perdeu o dedo por um marisco. Completamente diferente da entrevista que ele deu ao Jô Soares, dizendo que já perdido num torno mercante. Esse é o rei da mentira, então, esse é a fake news em pessoa, não é mesmo? Esse é o Lula Pinóquio. O Lula que perdeu o dedo pro caranguejo. Caranguejo no torno, esse cara. Agora, falando do Republicanos, vou dizer para você, Tati, que é a pior notícia do ano para a direita. De verdade. Pois é, mas esse você acha abraço que do Lula no Republicanos Não, esse abraço do Republicanos o que o Alden Lula, lembrou da 2630
É isso. Porque a gente ganhou, entre aspas, naquele dia por causa do Republicanos, que foi decisivo para a gente derrubar aquela pauta. Se abraçarem mesmo, e tudo indica, tudo mostra, inclusive a imprensa baiana já está falando, fazendo perguntas ao prefeito Bruno Reis, como é que fica o Republicanos aqui na prefeitura, já que se o Republicanos parece que vai abraçar o governo do PT, o governo federal. Como é que fica o Republicanos que ocupa hoje pastas importantes na prefeitura de Salvador? Os pastores que nem vieram aqui várias vezes... Luiz Carlos fazendo um Luiz trabalho Carlos. maravilhoso na prefeitura. E aí, como é que inclusive. fica? Mas o que você acha, Tati? É uma situação muito complicada esse negócio aí. Eu acho que na prefeitura não vai mudar nada, né? A minha sensação o presidente falou que eles têm um acordo até o final de 2024. Eu acho que na prefeitura não tem nada que mude. Eu acho que muda para deputados que entraram, né, e estão nos seus mandados de forma mais aguerrida, como o próprio Zuco, né, que é o presidente da CPI, do MST, que é do Republicanos do Rio Grande do Sul. Não estou errada, não? É isso mesmo? Como o Messias, esse que é do Republicanos de Goiás. E eu vinha falando antes também sobre os senadores, que também não devem estar muito favoráveis a esse embarque do Republicanos ao governo Lula, como o Cleitinho, o Mourão, a própria Damares, né, que fazem parte de quadros do Republicanos no Senado. E acho que na Câmara temos a mesma situação. Então, eu espero que na janela partidária, quem sabe, esses dissidentes desse partido que se dizia conservador migrem, talvez, para um outro partido para ficar mais evidente ou ficarem menos suscetíveis a esse tipo de manobra. Esperança, viu? Porque eu fico imaginando você ser o presidente de uma CPI, como o Zuco, que estava fazendo um trabalho excelente, que estava demonstrando coisas importantes para a população, estava fazendo seu trabalho de parlamentar dentro de um partido e ver esse partido desembarcar como desembarcou da CPI que ele mesmo está liderando. Não deve ser muito simples, né, Timóteo, do ponto de vista da pessoa ali, né, que está na frente. E assim, eu acho que muitas pessoas, como eu, inclusive, me incluo nisso, se sentem absolutamente você é do traídas. Republicanos, né, Tati? Não sei mais. E assim, é uma coisa que as pessoas têm que se sentir traídas, porque é isso que disse o Alden, com o Republicanos desembarcando, temos aí o PL das fake news na frente, temos aí esse negócio do Lula que quer criminalizar as pessoas que são dissidentes na política, agora aumentando para 40 anos, em Cuba é 30, aqui vai ser 40, para quem se manifestar. Eu quero saber se quem quebra a rua, queima pneu, tudo aqui que a gente vê toda hora em Salvador, desses movimentos sociais, também vai ser punido ou preso. Então, assim, estamos vendo aí um governo de 2 pesos, 2 medidas, que tem tomado decisões importantes contra o conservadorismo, né? Dizendo, inclusive, aquela coisa do Ministério da Saúde, proibindo aborto, permitindo aborto, liberando maconha e todas essas coisas, que vão completamente contra, evidentemente, os ideais cristãos. E aí a gente vê um partido como o Republicano se posicionando dessa maneira horrorosa, que deixou todo mundo perplexo ontem, e eu espero que eles ou voltem atrás, ou então nós que somos eleitores, você que é evangélico, eu não sou evangélica casualmente, mas você que é evangélico, que é cristão, não se deixe mais enganar por quem segura a Bíblia numa mão e promove a falta de liberdade, o aborto e outras coisas na outra. Caramba, que bomba, hein, bicho? Que bomba, rapaz. Eu vi também, né? Não sei se é fofoca, vou contar. Eu não sei se é fofoca, para não dizer que eu sou fake news. Mas eu vi que quem se incomodou demais com esse desembarque do Republicanos ontem foi o próprio Tarcísio Freitas, que chegou a declarar hoje de manhã que não será candidato à presidência, que é o grande sonho do Republicanos, é emplacar o Tarcísio presidente da República. Se vocês lerem o Estatuto Republicano, vocês vão ver isso. Então, se eles querem fazer o próximo presidente, eles chamam no Tarcísio a sua grande estrela, e o Tarcísio é um que se disse extremamente incomodado com esse embarque do Republicanos ao governo Lula e que não se sente, talvez, mais apto a disputar ou mesmo pertencer à legenda. Então, olha que bomba, né? Essa sim é uma bomba, porque a maior estrela do Republicanos hoje é o Tarcísio, é a única pessoa que teria alguma condição de disputar a presidência da República, porque o Republicanos não tem nas suas bases grandes lideranças. As lideranças que o Republicanos tem foram herdadas do bolsonarismo, o Cleitinho, a Damares, o Mourão, enfim. Então, ele que não tem quadros próprios, né, usou quadros do bolsonarismo, agora rompe com o bolsonarismo e acaba inviabilizando, de uma certa forma, o Tarcísio para presidente, ele mesmo se tirando do páreo. Muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã às 8 aqui na 100.5 FM, também no digital. Tati Mandelli, muito obrigado. Até semana que vem. Obrigada, Timóteo, a nossa audiência. Estou de volta com vocês na terça-feira.